Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é o tempo e o efeito de uma amarração que a pessoa que ela é vítima, ela não consegue ter visão? Por que é que geralmente as pessoas dizem assim, no começo tudo é flores, depois começam as desavenças. Mas quem anda no espiritismo, geralmente ele vai dizer assim, que o trabalho da amarração, ele não é válido para a vida inteira. E aí a pessoa tem que ir buscando a razão e tratando da sua área espiritual para alcançar ficar junto com aquela pessoa. Mas quando você não entende a respeito das leis que Deus explica, você não consegue ter visão do que você está vendo, do que você está vivendo. Então, geralmente, quem está debaixo de amarração, em algumas épocas, ele vai perceber que a vida dele começa a bagunçar emocionalmente, sentimentalmente e financeiramente, que é o que eu vou explicar aqui para você. Porque debaixo das leis de Deus, o mundo espiritual ele não é místico, ele é legal, ele é baseado na legalidade e as pessoas não sabem como é dado essa legalidade. Então, quem não crê em amarração, muitas vezes não crê nem sequer na visão. Mas quem crê em amarração e já buscou algum tipo de amarração, ele vai buscar entender o que é que ele está vendo, porque é que a vida dele ele não consegue ter equilíbrio emocional, quem vive debaixo de amarração. Ele não vai conseguir ter equilíbrio emocional, ele vai viver ganhando e perdendo. Ele não vai entender que em algum momento da vida dele ele vai dizer, melhor largar, melhor que eu largue essa pessoa porque eu tô que não aguento, eu não suporto. Então, quem sofre mais são pessoas que praticou a amarração, tanto faz. Para que você entenda a respeito do que eu vou... Isso está na Bíblia. Para que você entenda a respeito do que eu vou explicar aqui para você. Por que é que as pessoas dizem assim? Bom é o início das coisas. O mundo diz, né? Que a Bíblia diz, bom é o fim das coisas e não o princípio delas. Mas no mundo você vai ver que as pessoas dizem assim, no início tudo é bom. No começo tudo é bom, tudo é flores. Já é o ao contrário do que Deus explica. Porque Deus diz, no início nada é bom. No início, quando você se envolve com alguém, vem a fase de você conhecer a pessoa, de você se adaptar com a pessoa e observar se vai dar certo com aquela pessoa. Então, no início, há um tempo de adaptação, de conhecimento. Então, o início não é bom, mas já o mundo, ele explica para você que bom é o início. O fim das coisas já não presta mais, é o ao contrário. Então você tem que entender debaixo da amarração, quem já andou no espiritismo, que às vezes você mora com uma pessoa e não sabe que você veio para a vida dessa pessoa debaixo da amarração. Então quem praticou a amarração, tanto faz, porque Deus explica que as leis que são legais, são legítimas, a pessoa deu a legalidade para estar debaixo da amarração. As leis não é debaixo do misticismo. Isso é uma ilusão na vida das pessoas, que elas não sabem a razão do que está vendo. Então ela acredita que o mundo espiritual, ele é místico. Por isso eles vão praticar a amarração. Então quem já praticou a amarração, tanto faz para ele sofrer um problema de maldição. Tanto faz se ele se envolveu por interesse financeiro. Olha só quem mais sofre, a pessoa que se envolveu por interesse financeiro. A pessoa que se envolveu com a outra pessoa sabendo que não gostava. Ela acreditou que o amor ia ser gerado ali com aquela pessoa. Não foi feito nenhum misticismo. Ele também vai sofrer. Ele se envolveu com uma pessoa sabendo que não tinha amor. Ele queria enganar a pessoa acreditando que aquele amor ia ser gerado depois com o tempo. Com o tempo eu amo. Então ele se envolveu com aquela pessoa sabendo que não amava para não sofrer porque foi largado, abandonado. Ou ele praticou a magia, fez a amarração.
Ou ele se envolveu justamente por interesse financeiro, porque aquela pessoa tinha mais capacidade, mais inteligência, mais beleza, alguma coisa. Então todo esse tipo de pessoa, todo esse tipo de pessoa, ele vai sofrer o que Deus explica aqui na Bíblia. Ele não vai entender pela visão a razão do descontrole emocional que ele tem. Ele não consegue ter equilíbrio emocional. Então ele vai dizer assim, pelo tempo, quem já praticou amarração, ele vai dizer, pelo tempo até parecia que nós éramos felizes. Pelo tempo as coisas andou, as coisas deu certo. Mas depois vai começar esse descontrole e eu vou explicar a você o porquê. Por que é que Deus explica que as leis de Deus não é místico, e sim legal? Para que você entenda a respeito do que eu vou explicar aqui para você. Porque é que tem homens que ele praticamente, ou mulheres, que praticamente ele perde tudo na mão da outra pessoa. Ou ele investe tudo na mão da outra pessoa, mas ele não viu retorno nenhum. Ou tem pessoas que sabem que mesmo sem amor, agora ele vai ficar porque investiu tudo. E ele sabe que se sair, agora ele vai perder tudo com aquela pessoa. Que ele apostou um dia conseguir amar. Ele entrou na relação sabendo que não tinha amor. Então ele entrou na intenção de enganar. E Deus explica isso na Bíblia. Para que você entenda o reverso da amarração. O tempo da amarração. Então, quem já andou no espiritismo ou já fez algum tipo de prática de magia, quando está acontecendo essas controvérsias na vida da pessoa, eles vão dizer assim, mas quem disse a você que isso era para sempre? Quem garantiu para você que o que você fez ia durar para sempre? Assim era bom demais. Então, tem pessoas que você vai ter que estar todo ano amarrando, vai depender da pessoa que você amarrou na sua vida. Tem pessoas que a amarração vai durar até 7 anos. Então, quando você começar a perceber as brigas, as percas financeiras e a desunião, você tem que voltar aqui. Porque a pessoa, ela não vai ter equilíbrio emocional. Eu vou explicar a você o porquê. Porque tudo isso está baseado no mal de geração. Que é o que eu vou explicar para você, que a pessoa, ela não consegue ter visão, ela não consegue ser convencida da própria visão, porque na visão da pessoa, eu fiz isso para o meu bem. Então, tanto faz se eu me unir com uma pessoa sabendo que eu não tinha amor, que era para esquecer alguém, que eu ia me dar bem, e Deus explica, a pessoa está enganada pela visão. A pessoa, ela sabia, ela só não sabia das consequências. Entende o que eu estou explicando? Por isso, para Deus, tanto faz. A pessoa, ela vai sofrer esse descontrole emocional, essas percas financeiras, esses destemperos, ao ponto da pessoa querer largar. Aquela pessoa que praticou a feitiçaria. Então, algumas pessoas, elas conseguem largar, outras não vão conseguir largar, por não ter apoio financeiro, por não ter apoio moral, por não ter apoio emocional. A pessoa é totalmente dependente emocional do outro ou dependente financeiro do outro. Ele não vai conseguir ter revelação da visão. E eu vou explicar a você o básico, porque não vai dar para explicar tudo. Eu vou começar a explicar nesse conteúdo para você entender pela visão a razão do que Deus explica. Entende? Então, em Ezequiel, o livro de Ezequiel, a Bíblia toda, ele é um livro de revelação. Por isso, muita gente vai ler e não entende as revelações. Por isso, a pessoa que vai ler a Bíblia, ela precisa ser uma pessoa que ela queira sair do pecado. A Bíblia é um livro que aquela pessoa que ela não tem equilíbrio, ela vai ler a Bíblia, ela não consegue ler a Bíblia, ela lê e não entende nada. Vai depender da pessoa, da comunhão que a pessoa quer ter com o Espírito Santo. Então, o Espírito, ele não se revela para todas as pessoas, porque Deus sabe que aquela pessoa, ela está buscando Deus com segundas intenções, e não com a intenção da verdade. Entende? Então, o livro de Ezequiel, ele é totalmente debaixo de revelação. A pessoa, ela precisa ter
uma boa comunicação com Deus para que Deus revele para ela o que está escrito ali em Ezequiel. Porque ele é totalmente revelativo. Entende? Então Deus diz assim, Ezequiel 38, 9. Então eu vou explicar para você porque é que quem casou, quem se uniu debaixo dessas coisas, ele prefere ignorar até a visão do que está vendo. Porque a pessoa ela não quer se arrepender. Ela não quer crer, porque ela fez um bem para ela, né? Ela buscou um bem que era para ela. Como é que ela vai ser convencida da visão que ela praticou um mal na vida dela mesma? Ela ignora a visão, ela não crê em arrependimento, ela não quer se arrepender. A maioria das pessoas são assim. Mesmo ele vendo que fez algo errado, que ele prejudicou a outra pessoa, que a pessoa que estava na vida dele estava debaixo de amarração, a pessoa não queria, um exemplo. Entende? Que a outra pessoa que entrou na vida dele entrou enganado, acreditando no fingimento da pessoa. Ela fingiu me amar, eu fingi que amava essa pessoa. Então, geralmente, essa pessoa, ela não vai ter equilíbrio. Ela vai viver ganhando e perdendo. Ela não vai entender a visão. Ela vai dizer, e que mal eu fiz? Qual foi o mal que eu fiz? É assim que as pessoas acreditam. Então, Ezequiel 38, 9, Deus diz assim, então subirás e verás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo, assim diz o Senhor Deus. E acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás um mau desígnio. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando dos sentimentos, da emoção da pessoa. Veja bem para que você entenda. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas. Veja que eu disse a você que a pessoa ela não vai conseguir ter o equilíbrio emocional. Aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitarão sem muros. Então, todo esse tipo de pessoa que eu expliquei para você, ele não vai ser convencido da visão e ele não vai saber a razão porque é que ele não tem equilíbrio emocional. Então, se ele ignora a própria visão, se a pessoa ela não tem revelação, se ela não acredita no poder da palavra, é ele mesmo que sabe que tem um desequilíbrio emocional, que ele não vai entender a visão de nada, ele vai estar justificando, ele vai estar condenando todo mundo, porque ele fez um bem para ele. Ele queria um bem para ele. Então, quando Deus está falando aqui do coração, os maus desígnios, ele acreditou nas suas próprias mentiras. Então, Deus diz aqui, virei contra os que estão em repouso. Por quê? Porque ele acredita dizer assim, tá tudo bem, deu certo. Então, vai existir um tempo para ser cumprido esse problema de maldição, que as pessoas vão estar enganadas pela visão. Que habitam seguros, todos eles habitam sem muros e não têm ferrolhos nem portas. A fim de tomar um despojo, o que é a fim de tomar um despojo? A fim de se dar bem. A fim de tomar um despojo e para arrebatar a presa, e tomar a tua mão contra as terras desertas. Quer dizer, aquela pessoa não sabia do que estava fazendo. Era uma terra deserta, que agora se acham habitadas. E contra o povo que se congregou dentre as nações. O que é congregar? Se ajuntar, né? Congregou, se unir. Congregou entre as nações, e o qual adquiriu gado e bens, e habitará no meio da terra. Que é o que eu vou explicar aqui para você, porque aqui tem pessoas que acreditam que as pessoas fizeram com mal intenção. Quer dizer, se um homem entra na minha vida, deixa eu explicar para você sobre as leis de Deus.
para que você entenda sobre esse problema, que muitas pessoas não querem saber o que é que ela está vivendo, o que é que ela está vendo, porque é que ela tem descontrole emocional, porque ela acredita ter feito um bem para ela. Que eu vou explicar para você na prática o que Deus estava explicando aqui. Quer dizer, se um homem entra na minha vida e ele vem para minha vida falando mal da mãe dele, falando mal do pai dele, falando mal da irmã dele, dizendo que a irmã tem inveja dele, que o pai maltratou, que a mãe traiu o pai, que o pai traiu a mãe, ele era a vítima. Se esse homem ele entra na minha vida e ele entra falando mal de todo mundo, o que é que naturalmente esse homem vai fazer? Quando o homem se apresenta para você ou uma mulher que ele fala mal de todas as pessoas, o que é que você vai fazer? Geralmente, você vai tentar ser boa para essa pessoa. E ele que fala mal de todas as pessoas vai tentar ser bom para você. Ele vai tentar mostrar a bondade dele que ele tem para você. Essas pessoas, elas não têm visão do mal. Entende o que é que vai acontecer? Então, quer dizer, esse homem que ele fala mal, que ele é a vítima de todo mundo, do pai, da mãe, e não é que ele não seja. Eu não estou dizendo que ele não é a vítima. Mas se ele se apresenta para mim como a vítima, e ele vem se apresentando como um homem bom, mostrando o lado bom dele na minha vida, eu vou abraçar ele de todo o meu coração. Eu vou ver a bondade dele. Eu vou ver também automaticamente a ruindade das pessoas que ele está contando as histórias da vida dele, do passado dele. Então eu estou acreditando totalmente nessa pessoa. Por isso é que as pessoas não têm visão quando começa a desunião. Então, quer dizer, tanto faz como eu estou explicando para você. Se você se uniu debaixo de amarração sem saber, se você se uniu debaixo de interesse financeiro, até muitas vezes sem saber, se você se uniu para não sofrer, alguém lhe abandonou e você se ajuntou com outra pessoa, todo esse tipo de pessoa, ele vai perder. E ele vai se achar vítima do mundo. Porque aquela pessoa que entrou na vida dele não vai ser nada do que ele esperava. Ele foi envolvido pela visão. Ele acreditou viver a satisfação da vida dele. Ele vivia no repouso. É isso que Deus explicou aqui. Então, há um tempo para que seja revelado pela visão o que foi que a pessoa fez na vida dele. Então, se essa pessoa ela entra na minha vida, como eu expliquei para você, falando mal de todas as pessoas, o que é que ela vai fazer na minha vida? Ele vai entrar investindo. De alguma maneira, essa pessoa ela vai entrar investindo emocionalmente, sentimentalmente ou financeiramente. Mas ele não sabe em que terreno ele está investindo. Então, se ele está investindo num terreno que a pessoa ela já tem experiências, quando agora a pessoa tiver a visão do que foi que ele fez, ele vai começar a brigar. Ele vai começar a cobrar. É por isso que você não entende nada pela visão. Ele vai começar a brigar, ele vai começar a exigir, ele vai começar a cobrar, porque ele acreditou numa mentira, ele acreditou nas aparências, ele envolvido pela visão e acreditando nas suas emoções, ele criou uma fantasia de aparência, de felicidade. Ele acreditou mesmo na mentira que ele criou. Então, enquanto ele estiver acreditando na mentira, ele vai investir. Essa pessoa, ela vai investir. Mas quando ela observar que ela investiu e ela não se sentir, ela sentir dentro dela esse vazio, essa carência, porque por que é que a pessoa que ela vive falando mal, ela não entende a própria visão? Ela vai viver falando mal. Então ele veio para a minha vida, eu estou dando um exemplo para que você entenda, que as percas financeiras a pessoa também não vai, ela vai se dar uma de vítima. Quando começa a ter que dividir, ter que separar, ter que se afastar, porque a pessoa não está suportando a situação, aquela pessoa ela se acha que é a vítima. E ela vai dizer que foi roubada, ela foi roubada, ou ela foi enganada, ou aquela pessoa vai agora fechar os olhos para estar junto com aquela pessoa, porque ele vai dizer, não era nada do que eu pensava que a pessoa era. Porque enquanto a pessoa está investindo, enquanto a pessoa está vendo, criando aquela visão, aquela idealização, investindo numa aparência, automaticamente a pessoa ela vai estar investindo, ela vai estar falando mal das outras pessoas. Então eu é que estou sendo a boa na história. Eu me vejo como uma pessoa boa. Mas quando essa pessoa agora começar a desfazer de mim, eu não vou entender nada.
Eu não vou entender nada do que eu vi. Eu vou me sentir uma pessoa mais enganada do mundo, porque eu não acredito no que Deus explica. Porque é que as pessoas não acreditam que a fala mal, ela prejudica. Porque quem vive falando mal, ele já vive da mentira. Não tem como ele não quebrar a cara, não tem como ele não perder. Não existe isso. A pessoa, ela vai ver que é impossível ela alcançar uma felicidade. É impossível ela conseguir alcançar uma liberdade. Ela não vai ter visão, porque ela acreditou na própria visão, na própria idealização. Um dia eu cheguei para uma sogra minha, e quando eu comecei a explicar o que estava acontecendo na minha casa, ela disse assim para mim: eu bem que estranhei o comportamento do meu filho com você, porque ele não é tão bom como ele mostra para vocês ser bom. E ali eu percebi a minha visão enganava-se a razão. Porque ele parecia ser um homem tão bom para mim, e quando começou a aparecer os problemas, ele implicando com tudo. Porque quem vive debaixo de amarração, eu não fiz a amarração para ele. A gente fez uma limpeza espiritual, ele concordou com a limpeza, né? Mas estava se cumprindo um problema que era de geração. Por isso que o mundo espiritual não é debaixo do misticismo, é embaixo da lei do que Deus explica. E as pessoas não têm visão disso e nem sabem disso. Então eu cheguei para minha sogra e disse assim: ele briga tanto, briga por tudo. Briga por um alicate, briga por uma meia, briga por um resto de coca na geladeira, briga por uma descarga de banheiro. Ela olhou para mim e disse assim, porque ela via a gente vivendo tão bem, aparentemente no começo, né? Ela olhou para mim e disse assim: eu tava estranhando ele ser tão bom com você, porque ele não é bom assim, como ele mostra para você. E ali quando ela me disse aquilo, eu disse: eu caí no conto do vigário. Eu fui enganada pela visão. Por que eu fui enganada? Por que eu estou contando isso para você? Para você entender exatamente o que Deus explica. O mundo explica uma coisa para você, onde Deus explica outra. Bom não é o início das coisas. Olha como Deus explica no manual de vida. Bom não é o início das coisas. Não é o início que é bom, é o fim que é bom. E por que o mundo ensina ao contrário para você? Que o início das coisas é que é bom. No começo tudo é flores, porque você está vivendo pela visão, vivendo de uma ilusão, acreditando nas aparências, porque não me diga para você que uma pessoa que se aproxima de você, falando mal do pai, falando mal dos irmãos, falando mal de todo mundo, um dia ele também não vai falar mal de você. Porque se ele não fala mal de você, ele fala mal de você para as outras pessoas. Pode acreditar nisso. Porque isso é bíblico. Ele gosta da fala mal. Ele gosta da visão dele. Ele gosta de vantagem. Ele gosta de razão. Então, por isso Deus explica que quem fala mal, vive mal. E a pessoa ela não vai ter visão do mal. Porque ela vai estar o tempo todo julgando, condenando as pessoas. É por isso que o mundo vai dizer isso para você. O bom é o princípio das coisas. No início tudo é flores. Tudo é bom, onde Deus explica para você que não. No início não é para ser bom. No início é para você conhecer a pessoa, estudar a pessoa, analisar a pessoa. No início é um começo de adaptação, onde as pessoas vão se conhecer. O que a pessoa é capaz de fazer, como ela se comporta quando ela está irritada, quando as coisas não é como ela quer. No início é para você analisar a pessoa. Já o mundo ensina para você o ao contrário. É por isso que você não consegue ter visão quando começa a perder. Quando começa a não ter visão do descontrole emocional. Quando alguém participou na vida já de magia, de misticismo, que se amarrou debaixo da feitiçaria, ele vai para o espiritismo e eles lá vão dizer: quem disse a você que isso ia funcionar para a vida toda? Quem disse lhe enganou. Não é assim que funciona. No máximo que uma amarração funcionar na vida de uma pessoa é a cada 7 anos. Mas tem pessoas que você vai ter que estar de ano em ano refazendo o trabalho para aquela pessoa. Vai depender da natureza da pessoa. Vai depender de quem é a pessoa, do que ela carrega, dos espíritos que ela carrega, das influências,
do problema de geração. Tá entendendo que essa é a visão? Mas o que Deus explica para você, que a lei de Deus não é debaixo do misticismo. Isso não existe. Praticamente não existe debaixo da lei. O misticismo, ele bate e ele faz sentido e ele faz se cumprir porque ele é criado debaixo da lei. Não é debaixo do misticismo, do trabalho de grãos, do sangue, não é aquilo ali que funciona. É debaixo da lei, é aquilo que a pessoa está plantando na vida dela. Com o quê? Com a palavra. E a pessoa que ela tem a prática da fala mal, que ela gosta de falar mal, ela não sabe que o que ela fala gera um sentimento. Deu para que você entenda aqui nessa leitura o que Deus está explicando? Que a pessoa que ela faz maus desígnios do coração dela, que é o que Deus explicou aqui. Assim diz o Senhor Deus: e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinará um mau desígnio. Quem vive falando mal, ele já vive mal. Quando você conhecer uma pessoa que ela gosta de falar mal das pessoas e ela gosta de falar o que ela vê, ela não sabe o que ela vive. Porque ela vai gerar um sentimento dentro dela, uma emoção dentro dela. Ela vai estar sempre vagueando no emocional dela para ela não ver o próprio cenário da vida dela. Ela não quer ver o cenário da vida dela. Então ela vai fazendo práticas inconscientemente. Quer dizer, ele vai investir naquilo que não é dele. Ele vai botar tudo que ele tem na mão daquela mulher. Quando o homem, ele entra na vida de uma mulher, que ela é mentirosa, mitomaníaca, ela mente por tudo, ele vai perder na mão dessa mulher financeiramente. Se ele, ou o homem, tanto faz um ou outro. Se ele entra na mão, se a pessoa ela entra na vida de uma pessoa que ela já se prostituiu, a pessoa vai estar junto com aquela pessoa, fechando os olhos para estar junto. Porque é que ela não sabe mais, porque é que eu faço tudo para agradar e eu não consigo agradar aquela pessoa. Por que é assim? Eu faço tudo para agradar, mas eu não consigo agradar a pessoa. A pessoa, ela não tem visão do que eu faço, porque ela não acredita que a palavra tem poder. Porque ela não sabe como é plantado esse mau desígnio do coração. Então Deus explica que vai nascer sentimentos. Então, enquanto eu estou falando mal, eu estou querendo fazer um bem, mas eu não estou analisando que tipo de bem é esse. Então, o homem, quando ele entra na minha vida, ele está gerando no sentimento dele confiar em mim. Ele não quer saber se ele está investindo numa coisa que, se separar, não vai ter direito nenhum. Ele está fazendo o lado dele, ele não está analisando a vida dele. Ele não acredita na palavra, ele não crê na palavra. Por isso, ele mesmo vai plantar o mau desígnio. Entende? Depois que uma pessoa ela quebra a cara numa relação para ela confiar em outras pessoas, só Deus. Depois que ela quebrar a primeira, quando uma pessoa ela faz a primeira relação, a primeira pessoa que você conheceu na vida, você fez sofrer, você humilhou, você desprezou, porque já é um mal de geração. Seu pai se prostituiu, a primeira pessoa você vai humilhar, você vai, a maioria quando não foi humilhada, é isso que acontece, aquela pessoa ela vai desprezar, não vai ter tara, não vai ter sentimento nenhum, vai viver por conta dos filhos, porque engravidou, vai viver porque a família obrigou, é tudo problema de geração. Então aquela pessoa ela não tem visão, porque foi que aconteceu isso com ela, no primeiro estágio. Agora no segundo estágio em diante, agora ela já plantou, ela já plantou a maldição. Ela já está contaminada pela carne, por isso a pessoa não consegue ter visão. Na terceira, quando a pessoa quebra a cara, ela já acreditou tanto nas aparências, ela já investiu de forma que ela não quis saber, que quando ela quebrar a cara, a pessoa na maioria das vezes fica desiludida, desesperada, desacreditada, agressiva, violenta, porque ele não sabe o que Deus explica a respeito de uma maldição hereditária. Por isso é que a pessoa fica desacreditada, descredibilizada, não acredita no mundo espiritual, não acredita em Deus.
Então ele corre para o misticismo, para trás de querer amarrar a pessoa, porque eu já quebrei a cara, porque eu dei, mas essa eu queria tanto e agora tá dando errado. Ele não sabe sobre esse problema, porque ele já gosta da fala mal, da prática da fala mal, dos maus desígnios. Então quer dizer, Deus está explicando aqui, vai dar um tempo. Quer dizer, a pessoa que praticou a amarração ou entrou num problema desse, eu casei por interesse financeiro, ou eu casei porque era uma pessoa que não tinha experiência na vida, eu acreditei fazer a mulher, como tem homem que diz, eu vou fazer essa mulher. Ela é nova, ela não tem experiência, ela não sabe como as mulheres do mundo são, mas eu vou fazer essa mulher. Mas ele entrou na vida da mulher falando mal do pai, falando mal dos irmãos. Meus irmãos estão inveja de mim. Ele cria, ele faz aquela mulher acreditar na visão dele. Ele começa a investir naquela mulher ou nas coisas quando ele tiver visão, que ele não vê retorno naquilo, ele vai começar a brigar, ele vai começar a descontar na mulher, ele vai começar a rejeitar aquela mulher, porque ele plantou o mau desígnio dentro dele. É isso que Deus está explicando aqui. Então quem já foi para o misticismo sabe disso que eu estou dizendo. Que o feiticeiro vai dizer, quem disse a você que isso funcionava para sempre? Vai ter que refazer. Vamos trabalhar em cima, vamos quebrar a força, vamos ajeitar, vamos jogar, vamos ver, vamos acontecer. Mas ele não sabe que a palavra tem poder. Então foi gerado dentro dessas pessoas um sentimento. Isso é o mau desígnio. Por isso existe um tempo para que a pessoa tenha visão da plantação. O que foi que eu plantei? O que foi que eu fiz de errado? Que tudo que eu fiz foi para o meu bem. Então, aparentemente, o misticismo, eu consegui. Quando você se envolve com uma pessoa, quando uma pessoa praticou magia, fez feitiçaria para você, aparentemente pareceu estar dando certo. Pareceu viver bem, parecia que estava tudo dando certo. É isso que Deus está explicando aqui, entende? Por isso, eu vou ler de novo para que você entenda, né? Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirá palavras no teu coração e maquinarás um mau desígnio e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas. São pessoas que é um espírito sem muro. Enquanto a pessoa estava dizendo para mim, eu estava acreditando tanto no que ele dizia, que a família não prestava, que o pai não prestava, que a irmã não prestava, que eram as pessoas que eram erradas na vida dele, e eu supri emocionalmente essa pessoa, e ele fez as aparências da bondade, mas quando ele começar a ter visão que ele não é suprido emocionalmente, esse homem vai começar a brigar, ele vai começar a desfazer, ele vai começar a se sentir injustiçado, desvalorizado, porque ele alimentou a alma dele da fala mal. E ele já vive mal. Então ele apresentou aquela aparência. É isso que Deus está dizendo aqui. Virei contra os que estão em repouso. Quer dizer, parecia estar tudo bem. Só parecia. Que habitam seguros. Agora eu tô seguro com essa pessoa que eu arrumei. Agora eu consegui uma pessoa boa. Eu confio nessa pessoa. Eu confio nesse meu marido. Ou o marido vai dizer, eu confio nessa minha mulher. Agora eu me dei bem. Porque ele não sabe do tempo da plantação. Entende? Todos eles habitam sem muro. Veja que a Ezequiel é totalmente revelação. O que é um espírito sem muro que Deus explica na Bíblia? Quer dizer que eu acredito que a fala mal não vai ter resolução, não vai ter consequência. Vai ter consequências. Por isso que quando tá brigando, quando a pessoa começa a ver que as coisas estão tudo bagunçando, ele vai pro misticismo, pro espiritismo, ele vai pro horóscopo, ele vai querer entender a visão dele, porque ele não crê que a palavra tem poder. Aí quer dizer, né? Que habitam seguro todos que habitam sem muro e não tem ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa e tomar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas. Elas se acham habitadas. Quando Deus está falando de terra, Deus está falando do ser humano na terra. Agora eles se acham habitadas. E contra o povo que se congregam
congregação, né? São pessoas. Dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Vai começar a desunião e a pessoa não vai entender a razão. Ela não entende a razão daquilo que ela fala, nem daquilo que ela vive. Quer dizer, é por isso que a mulher vai dizer assim, investir no que é meu, porque você quis. Eu não lhe obriguei você a fazer. Eu não lhe obriguei. Aí a pessoa agora tá jogando na cara tudo que fez. Tá desfazendo, tá humilhando o outro. Aí a mulher vai dizer o quê? A mulher que ela tá no meio disso. Cada um vai se defender agora a sua razão. Quer dizer, o homem entrou na minha vida mostrando, ou a mulher mostrando uma coisa boa, depois ele vai começar a desfazer sem saber qual é o terreno que ele está plantando. Será que essa mulher ela aguenta isso? Então, quem é que aguenta tudo isso? Marinheira de primeira viagem. Mulher que não tem experiência, mulher que depende emocionalmente ou depende financeiramente do homem. Porque se ela não depender nem emocionalmente, nem financeiramente, ela vaza. Ou ele. Ou o homem. Ele vaza. O homem, quando ele vê que ele tem uma mulher mentirosa, rixosa dentro de casa, interesseira, que ela tá mentindo, escondendo tudo, gastando à toa, que não soma pra nada, ele tá com aquela mulher a pulso. Ele vai querer correr, então não vai correr por quê? Porque sabe que se correr agora vai perder. Vai correr, vai perder. Então ninguém quer perder. Vamos fazendo da tripa coração para ficar junto ali. Vamos criar dentro de mim agora uma emoção. Vou viver por conta dos filhos. Vou viver para não viver falada. Vou viver para não dar gosto ao povo. Vou viver e vai vivendo. E não acredita que a palavra tem poder. Porque enquanto eu estou falando, eu estou plantando, mas eu não estou analisando, porque se eu oro, eu não acredito que Deus fala. Porque se eu já falo mal de todo mundo, por que é que Deus tem que falar comigo? Se eu já me vejo a rainha da cocada preta. Entendo o que Deus está explicando aqui? Então quer dizer, os muros que estão sem muros, as pessoas que estão sem muros, vivendo pela visão e pela razão, quando começa a ver que o homem falava mal de todo mundo, agora está falando mal de mim. Agora ele está desfazendo de mim, agora ele está dizendo que eu que não presto, porque ele joga na cara tudo o que fez por você, como se a mulher não fizesse nada, ou vice-versa. Entende que são... Então, quem já andou no espiritismo vai para o espiritismo. Que o homem briga... que o sexo acaba, que não existe mais respeito, que isso, que aquilo. Então lá eles vão dizer que tá precisando refazer. Tá precisando refazer. Quem disse a você que isso é para sempre? Se fosse assim era bom demais. Mas quem nunca andou no espiritismo, ele não vai acreditar em nada disso. Ele vai naturalizar tudo isso. O tempo... Ele vai naturalizar, ele vai dizer que só foi bom no início, porque no início tudo é bom, no início tudo é flores. Agora ele vai dizer que é normal. É normal ter uma vida dessa, viver sem ter relação sexual, viver se acusando, viver brigando, viver se justificando, porque ele não acredita que a palavra tem poder. Então Deus deixa essas pessoas entregue a elas, porque é como se elas dissessem que elas sabiam o que elas estavam fazendo na vida delas mesmas. Porque ela sabe que foi viver sem amor. Ele acreditou gerar um amor dentro dessa pessoa. Ele acreditou que ia nascer um amor dentro dele. Com essa aparência de bondade. Mas como vai nascer um amor dentro de mim se eu não acredito no amor? Se eu quebro todas as leis de Deus? Se uma pessoa entra na minha vida dizendo que a irmã ou o irmão tem inveja dele, que ninguém presta da família dele, então eu vou fazer tudo para que eu preste, e quando eu ver que esse homem agora está desfazendo de mim, vai começar os embates. Vai começar a desaver. Não tem como Deus resolver uma pessoa que ela não tem humildade, que ela não quer se arrepender, que ela não quer saber, que todos os erros dela ela vai apenas justificar. Não tem o que Deus fazer. Então a maioria vai dizer, melhor largar. Aí mora 10, 20, 30 anos e vai dizer que errado é a pessoa ou errado é Deus, porque as pessoas não querem ter humildade. Elas não acreditam que no fruto do arrependimento existe um fruto. As coisas vão mudar quando a pessoa quiser reconhecer que ela errou. Ela também errou. Não só é as pessoas que erraram no mundo. Então, se eu quero continuar desse jeito,
Todo mundo errou e eu também. Mas aí o que é que acontece dentro da minha alma e do meu espírito? Vai condensar o sentimento. A cabeça de cerviz vai pedrificar o coração. Porque a pessoa, justamente naquilo que ela crê, ela não acredita. Ela acredita naquilo que Deus diz, não acredite. Mas ela vai acreditar no ao contrário. Por isso, geralmente, você vai ouvir as pessoas dizer isso. Bom é o início das coisas. Ah, no princípio, tudo é flores. Depois tu vai ver, bichinha, o que é que casamento dá? Deus já ensina diferente. O início não é para ser bom. O início das coisas é para que você aprenda, para que você observe. O início das coisas é para que você estude, porque bom vai ser o fim dela. Bom não é o início, bom é o fim das coisas. Mas se você inverter os valores, se você converteu tudo ao seu favor, ao seu benefício, no fim você não vai entender nada. Porque você não vai conseguir mais ter equilíbrio emocional. Porque você está na vitimização, na murmuração, falando mal, julgando todo mundo, desfazendo de todo mundo, porque não tem equilíbrio emocional e não vai ter como. Não vai ter como. Você pode ir para psiquiatra, você pode ir para misticismo, você pode ir para onde quiser, porque você está carregado de experiências, carregado das palavras mal proferidas. Você produziu um mal desígnios do seu coração, porque quando Deus está falando de coração, Deus está falando do sentimento da pessoa. Então ela vai estar agora na vitimização, porque ela não quis se arrepender. Porque ela quis acreditar na bruxaria. E quem vive debaixo, como eu expliquei para você, tanto faz se a pessoa lhe amarrou no espiritismo e você não sabe, ou se a pessoa casou com você sabendo que não lhe amava outra pessoa, ela fugiu do sentimento, acreditando que ia superar o sentimento com você, ela quebrou as leis. Ela desfez da verdade. Agora ela vai ter que assumir. Ela vai ter que encarar a realidade. Ela vai ter que ver que aquela pessoa está o tempo todo ignorando você, desprezando você, rebaixando você. Essas são as leis de Deus. Não é o misticismo lá. Não é as práticas místicas que as pessoas acreditam. É debaixo da lei. E se você vive debaixo de uma lei quebrada, você vai ter que ignorar a sua visão, buscando uma razão, e automaticamente você vai estar quebrando o tempo todo a lei de Deus. Porque você vai estar julgando pela visão, julgando pelas aparências, julgando pelo sentimento que já foi criado dentro de você. Então você reza, ora, faz tudo, mas você não vê resultado na palavra. Por isso os bruxos vai dizer, na bruxaria se desmancha feitiço. Na bruxaria a gente resolve. Na igreja com oração, qual é o resultado que você vê com oração? Por quê? Porque as pessoas não querem entrar debaixo dos desígnios de Deus. Elas não querem mudar. Elas não querem parar de julgar. Elas não querem parar de falar mal, elas gostam de rir, ela gosta de desfazer, a alegria dela já está na fala da vida dos outros. Então ela não tem percepção da própria alma. É isso que Deus explica aqui. É por isso que aparentemente a pessoa disse, com o tempo, no início parecia tudo ser bom. Veja que foi tudo invertido. Até o que Deus explica que no início as coisas não é boa. No início você está aprendendo. No início é uma construção. Não é para ser no início que é para ser bom. E nem ruim. No início é uma construção. No início é uma observação. É uma edificação. É uma plantação. Você inverteu os valores. Você fez do início as coisas boas. Então como é que eu fiz isso? Parece até a pessoa que está hipnotizada que não está vendo. Que a pessoa que chegou na minha vida foi falando e desfazendo de todo mundo. Falando e desfazendo de todo mundo. Agora que a pessoa está falando e desfazendo de mim, eu não quero entender a razão. Eu não quero pensar, eu não quero ruminar, eu não quero me arrepender, eu não quero ver. Eu não quero saber. É isso que Deus explica. Por isso não tem como mudar. Por isso que parece que a oração não tem poder. Então eles vão dizer para você, na macumba, no espiritismo, na bruxaria, você está debaixo de encantamento. Meteram uma macumba em você. Então macumba se desmancha com macumba, não é com oração não. E a pessoa vai acreditar nessa visão.
Entende? Vai acreditar nessa visão. Então, no início, foi até umas briguinhas bobas. Mas agora, com o tempo, que o circo pega fogo, que já tem filho, já tem bens, a pessoa está vivendo o problema de geração, a maldição e tudo junto ali, e ele está fechando os olhos. Ele está buscando uma razão para viver. Agora ele já está vivendo, não, sobrevivendo, porque ele não sabe mais o que é viver. Entende o que Deus está explicando aqui? Porque ele plantou os maus desígnios. Eles não acreditam que a palavra tem poder. Eles não sabem que as coisas têm consequência e tem tempo para que você veja como é plantado, como eu colhi, como eu edifiquei isso. Por que é que eu não vi assim? Por que é que eu não sabia disso? Porque não queria saber. Porque não queria ver. Porque queria a mentira. Acreditava nas aparências, na mentira. E aí ele não sabe como essa mentira ela é gerada, como ela é plantada, como ela é edificada. Edificada, construída, na minha visão, porque eu não tenho conhecimento disso, eu não sei sobre a mentira. Então, acredita no próprio sentimento, no coração. Então, quando uma pessoa é narcisista, geralmente ele não se responsabiliza, nem pelo que ele sente. Ele vai dizer que não tem culpa de sentir. Ele não se responsabiliza pelo que ele fala. Ele vai dizer que não tem culpa de falar, porque na visão dele ele está o tempo todo se defendendo das pessoas. Entende? Porque ele ignora Deus. Ele ignora a criação de Deus. O que Deus explica. Porque ele quer viver pela razão dele. E ele já vive sofrendo. Então esse sofrimento, ele nunca vai cessar. De tempos em tempos, vai vir como ondas na vida dessas pessoas. De perca financeira, de desunião, desequilíbrio emocional dentro da casa, as pessoas se acusando. Em outro momento eu vou fazer outro conteúdo explicando para você entender mais a respeito disso que Deus explica. Por que é que as pessoas acreditam mais no misticismo do que nas leis de Deus? Porque elas não sabem como elas edificam o próprio sentimento. Aquilo que ela sente, porque ela não sabe que da palavra nasce um sentimento. Da palavra nasce uma cegueira espiritual. Da palavra gera uma razão, uma emoção, um sentido de vida, que agora quando eu estou vendo a desunião, a pessoa desfazendo de mim, eu vou me ver como a vítima, claro. Que a pessoa parecia ser uma pessoa tão boa para mim. Por que agora a pessoa está brigando por tudo? Desfazendo de tudo? Quer dizer, não vem para a minha memória, eu não tenho consciência do que foi que eu plantei na minha vida. Entende o que Deus está explicando aqui? Eu não sabia que era assim. Então, como Deus vai consertar se eu não quero? Então você vai dizer, e como é que conserta isso? Aí você acha que conserta isso orando e alimentando a alma da prática da fala mal? Você acha que conserta isso não falando mal, um exemplo, mas vendo mal, sentindo mal? Eu estou julgando as pessoas tudo pelo que eu sinto, que já foi plantado dentro de mim esse sentimento. Porque fulano falava mal de todo mundo e eu via todo mundo com os olhos do que ele falava. Que a irmã não presta, que o irmão tem inveja, que o pai é isso, que o pai é aquilo. E na maioria das vezes as pessoas fizeram a mesma coisa e não quiseram ter visão do que eles praticam de mal, mas gostam de ver o mal alheio. Não quebra isso, não tem como quebrar. Só quebra com arrependimento. É isso que Deus explica. Só quebra com confissão. Eu tenho que confessar. Eu não tenho que contar história para qualquer um. Eu não tenho que estar falando para qualquer um da minha vida. Eu tenho que querer estudar a razão disso. Eu tenho que crer no poder da palavra. Eu tenho que acreditar que Deus tem poder. Eu tenho que confessar. Eu tenho que sentir que eu também errei. Então a maioria dessas pessoas, elas não creem no sistema do que Deus explica. Eles não querem sentir. Eles não querem sentir arrependimento nenhum. Quer que eu tenho que me arrepender? Entende? Então, teve problema com os pais, vai ter problema com a mulher e vai ter problema com o filho. A vida toda, não tem como reverter isso. Não vai ter. Porque na visão dele, ele pode julgar. Ele pode falar. Ele pode desfazer. Porque ele está achando que ele está plantando. Ele está plantando certo. É o filho que não presta. Entende o que é que Deus explica aqui? Que ele não tem visão, ele vai ter razão. Na razão dele, a visão dele é a que está correta.
Então, quem já andou no espiritismo sabe os efeitos colaterais de amarração, de maldição, de feitiçaria. Por isso que eles creem que ali vai dar um jeitinho, porque aparentemente vai camuflar por mais um tempo. Vai camuflar por mais um tempo. Por isso que quando volta a desalinhar, volta para o espiritismo e eles vão dizer: você acha que isso era para sempre? Assim era bom demais. Quer dizer, vai ter que estar cativo. Vai ter que estar cativo. É uma pessoa que não aceita ouvir nada, é desequilibrada, emotiva, um espírito sem muro. Na congregação, foi o que eu li aqui para você. Na congregação, as pessoas, cada um vai viver pela sua razão, num reino dividido. Porque elas não crêem em perdão. Que o arrependimento tá alinhado com o perdão. Deus perdoa quando as pessoas querem ser perdoadas. Então elas querem ser perdoadas depois que morrer. E vivem mal. E vivem julgando. E vivem condenando. E vivem querendo ter razão. E vivem orando para Deus mudar o filho. Para Deus mudar o marido. Essa é a visão dessas pessoas. Que não acreditam na oração. Entende o que Deus explica para você? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Tá bom? E até o próximo vídeo.